Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre dinâmicas associadas à migração, mas particularmente nós vamos falar sobre xenofobia, que é um assunto importante e muito grave. Xenofobia é um sentimento de aversão e de desprezo pela figura do imigrante. Como a gente vive um contexto contemporâneo de acentuação dos volumes migratórios em todo o mundo, sobretudo nas áreas de atração mais significativas, a Europa Ocidental e a América Anglo-Saxônica, nós temos hoje um aumento expressivo dos casos de xenofobia em todo o planeta. No Brasil, inclusive. A gente pensa que o Brasil é um povo pacífico, acolhedor, mas em 2015, comparando os dados de 2014, nós tivemos um aumento de 600% dos casos de denúncia de xenofobia. Isso provavelmente está muito associado ao aumento da entrada de refugiados no Brasil, tanto haitianos, venezuelanos e também, em menor volume, de refugiados sírios que vêm desde 2011 saindo do país, que vive uma grave crise, uma instabilidade e uma guerra civil muito expressiva. Por que que o número de casos de xenofobia vem crescendo no Brasil e no mundo? Bom, é fácil a gente entender. Migração é algo que acontece num espaço desigual. Para pensar. Se o mundo inteiro oferecesse as mesmas condições econômicas, as mesmas condições políticas, as mesmas condições ambientais, provavelmente o número de pessoas querendo deixar um espaço em direção a outro espaço seria muito menor. Afinal de contas, eu não teria elementos me repelindo nem algum lugar que oferecesse condições muito diferentes do lugar de onde eu venho. No mundo da globalização, em que a desigualdade social e econômica vem crescendo, eu tenho cada vez mais pessoas mobilizando todos os recursos possíveis para buscar melhores condições de vida, seja um emprego melhor, um salário melhor, seja um emprego que sequer eu tenho, seja paz e tranquilidade num lugar onde não se vive guerra. Então o número de pessoas migrando no mundo vem aumentando, porque o planeta está cada vez mais desigual. E aí, nesse contexto, a Europa Ocidental vem vivendo a explosão dos casos de xenofobia. Não por acaso, a Europa Ocidental, você sabe, é a principal área de destino migratório no mundo hoje. Como consequência, explodem lá também os casos de aversão a migrante. Bom, vamos entender as raízes desse processo, as raízes da explosão da xenofobia? A gente vai levantar aqui um elemento de ordem conjuntural, ou seja, de um contexto específico, e um elemento de ordem estrutural, uma mudança na estrutura da sociedade, sobretudo da sociedade europeia. Conjunturalmente, a gente precisa levantar o fato de que vivemos no mundo hoje, e na Europa não é diferente, uma crise econômica, uma crise bastante aguda, que vem reduzindo a oferta de empregos. Guarda essa informação aí. Nós temos também na Europa o fim do welfare state. O welfare state era um modelo de Estado que entendia que era importante que o Estado investisse em políticas de proteção social, investindo em saúde pública, educação pública, sistemas de transporte eficazes e de baixo custo, tudo isso para que o trabalhador pudesse ter mais dinheiro para manter o giro do capital. Políticas de proteção social no contexto de welfare state não tem nada a ver com socialismo, é capitalismo, mas um modelo de capitalismo em que a presença do Estado é mais vista, é mais percebida. Pois é, desde o início dos anos 90, esse modelo do welfare state vem sendo reduzido e sendo substituído por um modelo que a gente conhece como neoliberalismo, também chamado de Estado mínimo, ou seja, o Estado começa a abrir mão da sua presença na economia como investidor e das suas estratégias de proteção social, repassando essas demandas para a iniciativa privada, ou seja, com menos empregos e menos políticas de proteção social, eu tenho um ambiente favorável para a visibilização do imigrante, que já estava ali na Europa, ocupando espaços que não eram percebidos, que não eram vistos, porque eram espaços que o próprio nativo não queria ocupar. Empregos de baixo status social, empregos que exijam baixa qualificação e, sobretudo, empregos que deem baixa remuneração.
É o cara que vai trabalhar de porteiro, de chapeiro, de frentista no posto de gasolina. São os empregos de baixa remuneração e baixo status social. Bom, se o europeu nativo está perdendo emprego e mais do que isso, se ele está perdendo as suas políticas de proteção ambiental, então mesmo essas vagas começam a ser percebidas como desejadas. Mas quem é que está lá ocupando e que já estava antes, mas não era visto? O imigrante. Então esse imigrante começa a ser responsabilizado por estar drenando os recursos do meu estado e ocupando as minhas vagas. Então eu responsabilizo ele pela crise econômica com a qual ele não tem qualquer relação. O cara está vindo de um lugar que vive uma crise certamente muito mais aguda. Então, ao responsabilizar esse imigrante que era invisível e se tornou visibilizado, os casos de agressão, de morte e de protestos contra a presença do imigrante, supostamente para criar uma sociedade nacional limpa, superior, livre dos imigrantes, começa a crescer, o que é muito preocupante. Xenofobia é crime. É isso, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!